Caros companheiros, nossas saudações a todos os companheiros, sempre bem-vindos à nossa reunião. Hoje, como todos sabem, é uma reunião especial sobre a jornada de estudo da transição planetária. Então nós vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos nesse instante fazer o nosso momento de vibração e meditação, para que possamos alcançar os companheiros da espiritualidade que nos auxiliam nesta reunião, principalmente nessa jornada, onde que as equipes sempre preparadas para trazer a mensagem do Evangelho a todos nós aqui presentes. Vamos, cada um fazendo a sua prece, meditando e relembrando aqueles companheiros que necessitam da nossa vibração espiritual, que eles possam receber nesse instante também as energias salutares, que nós possamos estarmos preparados e atentos para o estudo da noite que as nossas companheiras vão trazer para nós, que nós possamos, além de atentos, possamos estar sempre no imbuído da mensagem do Cristo, para que possamos alcançar o conhecimento da doutrina, principalmente do Evangelho de Jesus. E assim damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Hoje nós teremos as nossas companheiras. Hoje vai falar sobre o Espiritismo e as grandes transições. É a Claricida Serrano, a Nara Carlone e a Selma Teixeira. Ela está, né? Assim, a Claricida depois vai justificar a presença dela aqui em cima. Então nós vamos passar a palavra aos companheiros já a Nara que vai iniciar. Fica à vontade. Boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos propriamente o nosso tema, nós queremos só justificar a ausência aqui da Selma, mas ela colaborou totalmente com o nosso trabalho. Nosso trabalho, a nossa equipe, que já faz uns 4 anos que nós viemos trabalhando junto, a gente faz um trabalho totalmente de equipe. Cada um faz a sua pesquisa, a sua parte, depois nós juntamos e fazemos o trabalho em conjunto. A Selma colaborou em todas essas etapas. Infelizmente houve problema de doença em sua família, então no momento de dividir as tarefas de falar, ela não pôde. Então nós dividimos somente entre nós, mas tudo que foi pesquisado, ela também ajudou. Então, muito boa noite. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muito felizes por estarmos aqui participando desse estudo tão importante para o nosso aprendizado. Conta-nos a história que quando um dos orbes de Capela, com grandes afinidades com o povo terrestre, atingiu a culminância da sabedoria, dos ciclos evolutivos, alguns milhões de espíritos não se ajustavam aos ditames, aos costumes daquele povo. Espíritos rebeldes lá existiam que não se adaptavam à mudança, à evolução daquele lugar, daquele planeta, e dificultava o progresso daquele povo cheio de virtude e cheio de piedade. E como nós estamos falando em grandes transições, nós sabemos, como foi dito inclusive pelo grupo do Antônio Carlos no primeiro dia, que a primeira transição, a grande transição, quando a Terra passou de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, nós tivemos a vinda desses espíritos que, rebeldes lá, aqui, foi deliberado pelas grandes comunidades espirituais do orbe, essas comunidades que trabalham para a humanidade, foi deliberado localizar esses espíritos aqui na Terra.
e eles foram acolhidos por Jesus e promoveram essa primeira mudança de mundo primitivo para mundo de expiação e prova na terra. Esses espíritos aqui reconheceriam, através do trabalho árduo no mundo primitivo, o valor, a importância do desenvolvimento das virtudes, ao mesmo tempo que impulsionaria o progresso daqueles irmãos primitivos que estavam nas primeiras encarnações, nas primeiras experiências. Então, aquelas entidades, almas aflitas, atormentadas, reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes da Terra. Assim, eles ocuparam e formaram os ascendentes das raças brancas, porque a raça negra era a raça predominante no mundo primitivo terreno. E eles, então, aqueles seres decaídos e degredados, à maneira das vidas passadas em capela, eles reuniram-se, conforme a afinidade com os grupos na Terra, em 4 grandes grupos. O primeiro, um dos grupos, eles se reuniram no Egito. Outro grupo se localizou nas castas da Índia, na região da Índia, formando as castas indianas. Depois, outro formou o grupo de Israel, localizaram-se em Israel, ali naquela região que até hoje nós conhecemos, e os últimos formavam a população dos arianos, que é a região ali da Europa, Alemanha, Rússia, as raças daquele lugar. Então, unidos novamente à esteira do tempo, eles formaram essas raças, mas eles, que são as raças adâmicas, porque Adão não foi o primeiro homem, foi o tronco de uma raça, eles trouxeram esse período evolutivo para a Terra e determinaram então, estabeleceram aqui na Terra alguns costumes. E quando eles foram acolhidos por Jesus, Jesus lhes falou que Ele mesmo viria para o estabelecimento do amor entre as criaturas. Eles receberam essa mensagem de Jesus. E ao receber isso, eles se lembravam quando reencarnaram aqui e por isso, como profetas, anunciavam a vinda do Messias. São os relatos que nós vemos no Velho Testamento, falando da vinda daquele que estabeleceria o reinado do amor na terra. E Jesus veio num outro momento de transição, de mudança, porque Ele veio estabelecer, como nós vimos ontem, nos relatos dos nossos companheiros, a vinda de Jesus, procurando libertar consciências através do amor. Essa foi a grande tarefa de Jesus, libertar-nos para o amor, através do entendimento da imortalidade, com a sua presença, com o seu exemplo e com a sua ressurreição, entre aspas, porque Ele mostrou que a vida não terminava no túmulo, dando-nos a ideia que a evolução continuava. O grande feito de Jesus, além de todos os seus exemplos, foi a prova de imortalidade que Ele deixou para todos nós. Agora vamos falar um pouquinho da situação da humanidade quando do surgimento do Espiritismo. O século XIX, como nós já ouvimos nas outras palestras, foi o século das luzes, do cientista, do cientificismo. As mentalidades defendiam o desaparecimento das noções religiosas dos corações dos homens. Era o tóxico do intelectualismo. Os labores intelectuais, eles pediam uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento da esperança,
a esperança de uma outra vida e a morte na crença no poder de uma providência estranha aos homens. Na época, o grande filósofo alemão Nietzsche matou Deus. Então foi a época que eles tentaram matar Deus, né? Então no seu livro, e na parte do insensato, ele fala que ele coloca um louco andando pela praça e dizendo: eu matei, vocês mataram, Deus morreu. Então foi a época que eles tentaram matar Deus. Mas isso aí é conversa fiada, né? Porque nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode tirar essa semente que nós temos da essência divina dentro de nós. Mas esse clima de pura ciência teve alguma coisa de positivo. Esse positivismo aliado do Augusto Comte, ele tinha sua razão de ser, porque ele começou a era da pesquisa, dava aos homens a capacidade da lógica, abolindo o misticismo, a fé cega, as magias, os sortilégios. Então, embora a ciência predominasse, ela teve o seu lado positivo. Essa razão abria caminho para pesquisas sérias, para um campo de experimentação extraordinário, onde a comprovação científica se firmaria através das análises dos fenômenos. O cientista, sem preconceito, ele podia sistematizar suas observações nos domínios da pesquisa. Foi nessa época, então, nesse ambiente de pesquisa e principalmente de experimentação, de observações, que o professor Rivail, começou suas pesquisas. Ele, utilizando o método experimental, não elaborando nenhuma teoria antes da observação e da comprovação dos fatos, ele expôs a fé raciocinada, permitindo a constatação do fenômeno espiritual com os paradigmas de uma nova ciência. Todos nós já estudamos a vida de Kardec, que era uma outra jornada, nós falamos muito sobre os métodos de Kardec, só retomando para localizar o período que ele estava vivendo. Então, ele estabeleceu na sua época a diferença entre religião e religiões. Então, dizia: a religião é o sentimento divino que liga o homem ao Criador. E religiões são as organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como todos nós próprios. Dignas do nosso respeito todas elas, mas muitas estão desviadas do bom caminho pelo interesse egoísta, pela ambição. Então, como dizia Kardec, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. Então, o Espiritismo, pessoal, ele vinha no momento apropriado, um momento de intelectualismo, um momento que a ciência queria saber das coisas. E Kardec, usando o método experimental, como a Claricinda disse, veio mostrar, dar provas da sobrevivência, da reencarnação. Essas provas da sobrevivência marcaram época no pensamento humano. E vocês vejam que como o cristianismo, que já falava sobre isso, sobre a imortalidade, depois o cristianismo deturpado pelo próprio modelo religioso da época foi sendo restabelecido pelo Espiritismo. Com a verdade da reencarnação, veio à tona a teoria, o absurdo das teorias igualitárias. Então, nós temos a igualdade, mas na diversidade, porque cada um caminha num momento, numa etapa da sua evolução. E só a reencarnação explica isso. Só a reencarnação pode nos dizer que resposta você me dá para aquela criança
que nasce deficiente. Ela nunca errou? Ela errou? Quem errou? Por quê? Porque ela diferença enquanto ao lado dela, outra sadia, bela, outra criança com todos os requisitos e todas as possibilidades do bem. Boas, né? Uma criança com dons extremos de musicista, de pintor, ao lado de outra medíocre que custa a aprender alguma coisa. Só a reencarnação, gente, veio explicar o absurdo dessas diferenças, mas justificando a sabedoria e bondade divina diante de tudo isso. Então a doutrina espírita, naquele momento, orientou o homem para que não se iludisse com as reformas exteriores, porque a verdadeira reforma é a do homem íntimo, é aquilo que construímos no interior das nossas vidas. E entendendo que nós somos a célula viva do organismo social. Enquanto o homem não se transformar, nós teremos o que estamos vendo aí. A violência, o desrespeito, a desigualdade. E a doutrina espírita, então, exortou a intensificação dos movimentos educativos através do Evangelho. A revivescência dos ensinos de Jesus. Estabeleceu o regime de responsabilidade. Cada um é responsável pelo que faz. A evolução depende do esforço e do trabalho individual, que vai, é lógico, refletir na coletividade. Refletir como? Em forma de fraternidade, justiça e igualdade. E esse regime de responsabilidade nos leva à solidariedade. Por esse caminho, então, nós vamos atingir a verdadeira fraternidade, alargando as concepções de justiça e de igualdade. Nesse tempo, então, em que essas grandes transições se anunciam ao espírito da criatura humana, o espiritismo representa o valor moral. O valor moral com o apoio, dando-nos apoio à edificação do porvir. Nós só chegaremos lá se procedermos essa transformação interior necessária a todos nós. E o Espiritismo, com a sua proposta educativa, junto das classes intelectuais, e junto também àqueles trabalhadores e povos anônimos, mas que já refletem, já trabalham essa fraternidade, prepara o mundo de amanhã para as luzes imorredoras do Cristo. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita chegou na hora certa. Mas, ela floresceu no Brasil. Vamos ver o que aconteceu. As bases da doutrina espírita estavam semeadas. Aquela terra, a terra da Europa, a terra do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, recebeu essa doutrina na hora certa, no ambiente certo. Porque era ali que estavam os grandes, os luminares, ou o iluminismo, como era chamado o período, na época correta. Mas o Espiritismo, que vem revelar um período de grandes transformações para a criatura humana, anunciava uma nova era. E parece que essa semente plantada lá não floresceu. Ela não vingou. E foi deliberado por Jesus que essa semente fosse transplantada para outro lugar. Numerosas transformações são aguardadas. E o Espiritismo, esclarecendo, consolando, prepara os corações para o futuro que se aproxima. A era tecnológica, a era digital, precisa de sentimento para não se perverter nas conquistas do progresso. Ficarão na terra apenas aqueles que conseguirem compreender a lição de amor e fraternidade sob a égide de Jesus. Eis nosso Brasil,
A natureza já te fez a potência futura. És berço de amor, pátria da Santa Escritura. Este é o nosso Brasil, descansa o Arquio Tacape, guerreiro viril. Agora o Santo Evangelho é a nossa força na defesa e no futuro do Brasil. Ó tenda brasileira deste povo varonil, és nobre hospitaleira como a alma de Peri. O largo azul dos céus é o teto universal, onde o amor de Deus inspira o teu alto ideal. Eis nosso Brasil, terra do futuro. Então, embora compelida a participar das lutas do velho mundo, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura que orientará os povos do futuro. Reunir-se-ão as experiências europeias para a edificação do homem espiritual, portador do conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para essa grande epopeia, foram transplantadas nos campos exuberantes do continente americano as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Espíritos abnegados e esclarecidos nos falam de uma reunião da comunidade angélica, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo, pela terceira vez, na atmosfera terrestre, para decidir os destinos do nosso mundo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as florestas cerradas e bravias. Afirma Jesus: a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Bom, então vamos falar da transferência da semente para o Brasil. Depois de consolidada todas as bases do Espiritismo na Europa, seus frutos se espalharam no coração da coletividade brasileira. Nos lugares mais obscuros, a doutrina consoladora apresentou as mais belas expressões de caridade e fraternidade. O Espiritismo fez reviver no país abençoado os sublimes ensinamentos de Jesus e explicou com lógica e sabedoria as curas dos tempos apostólicos, realizada por suas mãos meigas e misericordiosas. Surgiram os grandes médiuns como instrumentos da verdade, para espalhar a mensagem espírita, iluminando os corações e restabelecendo a esperança nas almas aflitas com as dores do mundo. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões no terreno da filosofia, o Espiritismo penetrava no Brasil com todas as características do cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Aqui, as instituições, seguindo os primores morais da codificação kardeciana, se alicerçam no amor e na caridade.
todas as possibilidades e energias são aproveitadas para o bem comum. Podemos citar as águas fluidificadas, a terapêutica do passe, a homeopatia, o tratamento das obsessões, os auxílios gratuitos da assistência social, todos sob a orientação dos emissários do Senhor, dentro do mais alto espírito evangélico cristão. Médios e trabalhadores da mais obscura condição social se tornam instrumentos admiráveis da espiritualidade, consolando almas, aliviando aflitos e esclarecendo as criaturas sobre os princípios morais da doutrina de luz. Enquanto a Europa não conseguiu aclimatar-se à nova revelação em seu ambiente, a obra do mestre lionês prossegue nas terras brasileiras, em sua marcha de estudo e cultura, num caráter grandioso e sublime. E como diz Castro Alves, é o nosso Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta hoje, o que é? Ah, terra de minha vida, responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de todo rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas dos santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje, que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor. E agora, o Cristo aponta, Brasil. E para essa grande obra de unificação do pensamento kardeciano, cooperam então os emissários do plano espiritual, juntamente com o homem terreno. Proclama-se a necessidade da renovação interior, educando o pensamento do homem pelo Evangelho. Esse é o convite. Esse é o convite do Brasil e de todos os trabalhadores que querem um Brasil melhor. Com esta ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousa a tarefa de regeneração moral de todos os homens. A tarefa é vagarosa, mas é com essa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espíritas do Brasil devem reunir-se para a vitória plena em todos os corações. Se o Brasil é a pátria do Evangelho, temos que nos unir nesse ideal. Temos que ter isso em mente.
compreender essa realidade. Assim, no Brasil, a grande obra kardeciana tem a sua função relevante no organismo social, ressaltando a importância da educação espiritual, superior aos movimentos transitórios da terra, da política material, é uma obra abençoada de educação. E Kardec foi um grande educador. Esse era o maior propósito dele, educar as almas, com a base em todo o conteúdo que a doutrina espírita oferecia. Então, é a obra abençoada de educação genuinamente cristã, porque revive os ensinos de Jesus. E é o elemento fundamental capaz de preparar o homem e o povo para os tempos que virão. Essa é a função da doutrina espírita. E como dissemos, grandes vultos vieram e uniram-se para esse trabalho. Isso, então vamos lembrar alguns vultos, alguns somente, porque não podemos nem lembrar de todos, né? Mas vai ser uma pesquisa para nós, e que ajudaram a divulgar o Espiritismo nesse início aqui no Brasil. A contribuição dos espíritas no Brasil, embora ela tenha passado despercebida pelos historiadores, ela se fez sentir na educação, na saúde e nas propostas sociais. Os espíritas brasileiros importaram as ideias da Europa, mas introduziram as características próprias de nosso país. Os adeptos da doutrina de Kardec no Brasil, na sua maioria, foram pessoas cujos interesses se relacionavam pouco com as questões científicas e giravam mais em torno das questões religiosas. As divulgações do Espiritismo, codificado por Kardec em nosso país, elas começaram mesmo por volta de 1860, com o francês Casimir Lietot, não sei se eu estou lendo direito, mas é por aí, diretor de um famoso estabelecimento de ensino. E ele, mais um grupo de intelectuais, editavam o jornal Courrier de Brasil. Eles contam ainda que o editor desse jornal, Adolf Hubert, em 1861, era reconhecidamente um espírita cauteloso, sem fanatismos. Gente, vocês acharam? Eu achei tão interessante a gente achar as figuras deles, né? Ótimo. Isso é obra da Nara. Internet. Figuras como Machado de Assis. Eles debatiam o novo espiritualismo em suas crônicas. Outro que também participou das discussões foi Castro Alves. Ele se interessou pelo espiritismo em 1868. E Olavo Bilac, ali do cantinho, embora fosse um crítico das ideias espíritas, ele escreveu poesia sobre a reencarnação. Em 1865, foi constituído em Salvador, na Bahia, o primeiro grupo de estudos espíritas, sob a orientação do jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, com o intuito de estudar o espiritismo. Então, foi lá na Bahia que tudo começou. Em 1869, é lançado o primeiro jornal espírita brasileiro, com o título O Eco de Além Túmulo. E em 1873, é fundada no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudos Espiríticos Confúcios. Depois, de 1876 ao 1880, muitos centros de estudos sobre o espiritismo se iniciaram no Brasil. Mas o principal deles foi o Saião, que depois daria origem à Federação Espírita Brasileira. Bezerra de Menezes, na sua coluna Estudos Filosóficos, no jornal O País, ele publica vários artigos a favor do espiritismo. Então, vamos falar alguma coisa sobre Bezerra de Menezes? Isso, aí está ele, né? Nós vamos ver um pouquinho desse divulgador do espiritismo no Brasil.
Ele viveu de 1831 a 1900. Ele tornou-se espírita em 1886, quando ele ganha um livro dos espíritos do seu amigo Dr. Joaquim Carlos de Travassos. Ele ganhou uma edição do livro dos espíritos e ele leu no caminho de casa, que ele ia num bonde que eles falavam naquela época, e ele leu o livro no caminho. E ele declara que ele, por ter dignificado, nós podemos dizer que o Dr. Bezerra dignificou o Espiritismo, com o seu exemplo, com o seu trabalho, com essa figura que até hoje é reconhecida por todos nós. Ele, aos 64 anos, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele declarou em público, no Salão da Velha Guarda do Rio de Janeiro, que ele era espírita. Vocês imaginam, numa época em que o espiritismo era marginalizado, havia muito preconceito, e ele se manifestou dessa forma diante de um público, e ele uma pessoa ilustre, uma pessoa muito conhecida. Então, nós podemos dizer que o trabalho dele, junto à Federação Espírita Brasileira, foi o verdadeiro trabalho de unificação, porque ele queria que todos compreendessem a doutrina espírita da forma como realmente ela é e divulgasse nos grupos, nos agrupamentos que já haviam, porque praticava-se mediunidade nas casas, entre as pessoas que tinham o dom. E ele já começou o trabalho de unificação tão importante para o nosso movimento, para manter a coluna mestra do que é a doutrina espírita no nosso movimento. E ele diz que o trabalho dele era restabelecer a paz entre os obreiros e implantar a educação eminentemente evangélica. Quando ele se converteu à doutrina espírita, ele afirma: interessante, preocupei-me seriamente com esse fato, que me era maravilhoso, quando ele tomou conhecimento dos conceitos da doutrina. E ele dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, eu era espírita de nascença. Realmente, o Dr. Bezerra, considerado como Kardec brasileiro, ele foi preparado para nascer no Brasil e ajudar na implantação do espiritismo em nossa terra, que nós sabemos a grande força que ele deixou para todos nós. Mas muitos outros espíritas fazem parte desse trabalho, como nós falamos, grandes vultos colaboraram nessa época. Vamos citar um que é muito conhecido por nós, pessoas tiveram convívio com ele, pessoas mais velhas, e nós temos informação dele aqui na nossa cidade. É o senhor José Marques Garcia. Nós vamos lembrar com muito carinho dele, porque ele viveu no período de 1862 a 1942. E ele fundou a Casa de Saúde Allan Kardec, que é hoje o Hospital Allan Kardec. Aí é uma imagem mais antiga, mas ele trabalhou no início, eram casinhas de taipa, onde ele atendia 2 ou 3 pacientes. Depois o trabalho foi crescendo, ele tinha um imenso amor por aquelas criaturas, e as pessoas contam, muito consta na sua biografia, e pessoas que o conheceram também contam, que às vezes o doente chegava amarrado em camisa de força. Ele falava: pode desamarrar, vem meu filho, venha, me dê um abraço. A pessoa ficava calminha, o doente acalmava imediatamente. Esse era o método, seu Zé Marques. Era o método do amor. Ele fundou também o Centro Espírita Esperança e Fé,
ficou meio escurinha a foto aí, né? Mas é a famosa Nova Era, que nós conhecemos lá perto do museu. Hoje, né, o Centro Espírita, o primeiro centro espírita da nossa cidade. E ele também, em 1927, fundou o jornal A Nova Era, que até hoje esse jornal veicula e, depois de tanto tempo, né, ele vem sendo editado ininterruptamente. Os trabalhadores hoje dão sequência a esse trabalho. Nós lembramos ainda, por ordem até de data, de uma figura muito conhecida na nossa região, que todos sabem, o senhor Eurípides Barçanufo, né? Ele viveu aqui na região de Minas Gerais, propriamente na cidade de Sacramento, de 1880 a 1918. E o senhor Eurípides era católico, era praticante da religião católica e pertencia à congregação São Vicente de Paulo. Mas desde os 16 anos, preocupado com o sofrimento das pessoas, ele criou uma farmacinha homeopática, onde ele manipulava os remédios, ele estudou, pesquisou, elaborava fórmulas para dar às pessoas. Era tudo gratuito. E ele usava os recursos do seu trabalho como guarda-livros em uma das empresas de seu pai, para fazer esses remédios. Ele já tinha em si aquela característica de médico, porque era o sonho dele estudar medicina, né? Se tornar um médico. Mas, infelizmente, devido à doença da sua mãe e outras necessidades da sua família, o seu sonho não pôde ser realizado. Mas ele realizava esse trabalho de guarda-livros e empregava esse dom de auxiliar as pessoas para o alívio das suas doenças. Nós ressaltamos esse fato para mostrar que desde jovem ele já se interessava pelas dores do próximo. Ele já se preocupava com o sofrimento alheio. E ele, não tendo podido estudar, ficou na cidade de Sacramento. Era católico, frequentava a igreja. E ele recebeu das mãos do seu tio Mariano um livro de Leon Denis, que nós sabemos, também um francês, que inclusive foi contemporâneo de Kardec, e ele realizava uma complementação de tudo que Kardec escrevia, porque ele é um grande escritor, e ele recebe das mãos do seu Mariano esse livro depois da morte. Quando ele lê, ele contou que parece que uma luz se abriu à realidade de tudo aquele que ele gostaria de saber, a respeito da vida além dessa vida, a respeito da reencarnação. E ele, então, se tornou médium, a sua mediunidade curadora se estendeu por todo o Triângulo Mineiro e se tornou conhecida pelo Brasil afora. O seu trabalho de educador, então, foi dos mais importantes. Ele fundou o Colégio Allan Kardec. E nós temos notícia disso através do seu discípulo, Dr. Tomás Novelino, que muitos conheceram também, e que, sob a inspiração desse espírito, ele fundou a escola, juntamente com a sua esposa, Maria Aparecida Rebelo Novelino. Ele fundou a Fundação Educandário Pestalozzi, que está aí para vocês. E ele dizia para todo mundo, ele estudou apenas 3 anos no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. E ele falava, foram os 3 anos mais importantes da minha vida, mais importantes do que o período de universidade. Vocês imaginam a influência desse espírito na vida daqueles que conviveram com ele. O trabalho, a dedicação e o grande amor que ele exercia em tudo isso. E, como nós estamos falando do século XIX, além do Dr. Tomás, nós podemos citar também Anália Franco. Anália Franco viveu de 1863 a 1919. Ela mantinha lares para crianças pobres, orfanatos, e muitas histórias de Anália foram contadas pelo próprio Dr. Tomás para nós.
Tanto que aquele salão da Escola Pestalozzi é Salão Anália Franco, em homenagem a ela. Porque o doutor Novelino, ele ficou órfão, pequeno, e ele foi encaminhado ao lar pelo seu tutor, ele com o outro irmão, ele foi encaminhado ao lar de Anália Franco. E ele ficou dos 7 aos 12 anos nesse lar. E ele dizia, ele até atribuía a ela essa frase: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Então, era uma mulher de uma visão, fez campanhas para educação, atendeu jovens que eram mães solteiras na época, que era um momento de muito preconceito. Ela foi de uma dedicação e de um amor muito grande, marcando grandes vultos que surgiram aqui no Brasil. Nós podemos ainda, no mesmo período, citar Carbachuttel. Carbachuttel, ele viveu de 1868 a 1938 e foi responsável por muitos trabalhos ali na região de Araraquara, mais propriamente em Matão. E ele fundou jornais, ele fundou o jornal O Clarim. Ele tem muitas obras escritas de análise dos estudos dos ensinos de Jesus. E tudo isso mostra, gente, a força do Brasil, desses trabalhadores, divulgando essa semente que tinha sido plantada aqui. No nosso Brasil, nós estamos citando apenas alguns, né? Então, muitos outros trabalhadores surgiram. Nós citamos alguns, mas conhecemos através das federativas, na Federação Espírita Brasileira também, muitos outros nomes que saíram pelo Brasil divulgando a doutrina. E quantos médiuns? Médiuns que faziam verdadeiros trabalhos de cura, de atendimento às pessoas, sem ganhar nada com isso. Era o espiritismo sendo implantado na nossa região, na região do Cruzeiro. Nossa, a Nara falou muito, esqueceu de um principal, que é o... Coloca aí para nós a figura lá do Chico Xavier, porque todos esses que você falou é do seu tempo. Agora, o Chico Xavier eu conheci, então eu posso falar alguma coisa sobre ele. Então, muitos outros, inclusive médiuns, escreventes que nós temos, Divaldo, mas nós vamos falar de Chico, que já foi, não vamos nem falar desse que já existe. E falar de Chico, o período que ele viveu é de 1910 a 2002, que nós estamos vendo. E falando dele, nós estamos recordando, na área da divulgação, mais de 400 obras recebidas mediunicamente. É falar dos seus exemplos de bondade, de sacrifício, de renúncia, de humildade, de tolerância, desprendimento dos bens terrenos, porque ele doou todos os direitos autorais dos seus livros para as instituições. Então, ele deu tudo de si para que o Espiritismo continuasse dando os frutos que começaram. O Chico Xavier conseguiu, com seu trabalho, dignificar a máxima: fora da caridade não há salvação. Agora nós vamos falar um pouco sobre o papel do Espiritismo na transição do planeta. Agora vamos entrar no tema que o Tom quer. Então, com o Livro dos Espíritos, raiou para o mundo a era espírita. O Espiritismo cumpria a promessa evangélica do Consolador. Com o seu surgimento, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. O Espiritismo apresenta o código para uma nova fase da evolução. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento humano. As revelações de Deus aos homens, com Moisés, depois com Jesus, formam a grande síntese dos esforços da espiritualidade em direção ao espírito. Com o Espiritismo, surgiu um novo código sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento, porque encerra os germes do futuro. Então, nós já ouvimos nas palestras anteriores que o Espiritismo veio ajudar na transformação do mundo, né?
Ela contém as vigas mestras da edificação da nova era. É o Consolador prometido por Jesus, que veio no devido tempo, recordar e complementar o que Jesus havia ensinado, estabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. Ela revela conceitos novos e aprofundados a respeito de Deus, do universo, do espírito e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento e do comportamento humano. Sua abrangência envolve os aspectos científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Diz o Dr. Bezerra que o Espiritismo se apresenta para nós em 3 setênios. Fale sobre isso, Nara. Eu não entendo. Na verdade, essa afirmativa do Dr. Bezerra está no livro Atitude de Amor. E ele diz assim, que o Espiritismo apresentou-se para nós em 3 grandes períodos. O primeiro período é de 1857, data da publicação de O Livro dos Espíritos, a 1927, quando aconteceu o primeiro Congresso Mundial, que foi organizado por Leon Denis na França. Então, em Paris, especificamente. Então, esse período, ele diz Dr. Bezerra, que foi o período de implantação, como nós colocamos aí. Então, surgiram o estudo sobre os fenômenos, as obras de Kardec, a complementação por todos aqueles pesquisadores que, na época, Alexandre Kizakov, William Crookes, Ernesto Bozano, e etc. e tal, todos esses participando da implantação desse grande trabalho organizado especificamente por Kardec e tendo em Kardec a direção desse trabalho. Então, período de implantação do Espiritismo. E ele diz, Dr. Bezerra, passou-se ao período de divulgação, que foi de 1927 a 1997. Ele diz, 1927, época do primeiro congresso, e 97, agora bem próximo de nós. Era o período onde surgiram as grandes obras, mais de 400 livros de Chico, quase 200 livros de Divaldo, livros de Ivone Pereira. Quantas poesias, quantos médiuns, quantos espíritos se comunicando e divulgando a doutrina espírita. Período de divulgação. Quantos médiuns surgiram? Quantos trabalhadores? Quantas criações de casas espíritas? Quantas casas espíritas foram fundadas nesse período? E criadas as federativas, estabelecida a criação da Federação Espírita Brasileira com o seu movimento tão grandioso como é. Então, foi o período de divulgação. E realmente se mostrou assim. E aí diz Dr. Bezerra, pois é, já foi implantado, já sabemos. A partir de 97, período da vivência, da prática. De 1997, abrangendo o 3º milênio. Então, estamos nós aqui, né? Na hora de começar a trabalhar. Ou melhor, na hora de já estar trabalhando. E entendendo que somos pessoas especiais. Que somos pessoas únicas, herdeiros do Pai. Sem nos preocuparmos com o que o outro é. Vamos construir a nossa própria evolução. Vamos passar então o clipe agora da Samambaia e do Bambu. Certo dia, decidi dar-me por vencido.
Renunciei ao meu trabalho, às minhas relações, à minha espiritualidade. Resolvi desistir até da minha vida. Dirigi-me ao bosque para ter uma última conversa com Deus. Deus, eu disse, poderias dar-me uma boa razão para eu não entregar os pontos? Sua resposta me surpreendeu. Olhe em redor. Estás vendo a samambaia e o bambu? Sim, estou vendo, respondi. Pois bem, quando eu semeei a samambaia e o bambu, cuidei deles muito bem. Não lhes deixei faltar luz e água. A samambaia cresceu rapidamente. Seu verde brilhante cobria o solo. Porém, da semente do bambu nada saía. Apesar disso, eu não desisti do bambu. No segundo ano, a samambaia cresceu ainda mais brilhante e viçosa. E novamente, da semente do bambu nada apareceu. Mas eu não desisti do bambu. No terceiro ano, no quarto, a mesma coisa. Mas eu não desisti. Mas no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra. Aparentemente, em comparação com a samambaia, era muito pequeno, até insignificante. 6 meses depois, o bambu cresceu mais de 50 metros de altura. Ele ficara 5 anos afundando raízes. Aquelas raízes o tornaram forte e lhe deram o necessário para sobreviver. A nenhuma de minhas criaturas eu faria um desafio que elas não pudessem superar. E olhando bem no meu íntimo, disse: sabes que durante todo esse tempo em que vens lutando, na verdade estavas criando raízes? Eu jamais desistiria do bambu. Nunca desistiria de ti. Não te compares com outros. O bambu foi criado com uma finalidade diferente da samambaia, mas ambos são necessários para fazer do bosque um lugar bonito. Teu tempo vai chegar, disse-me Deus. Crescerás muito. Quanto tempo tenho que crescer? Perguntei. Tão alto como o bambu, foi a resposta. E eu deduzi, tão alto quanto eu puder. Espero que essas palavras possam ajudar-te a entender que Deus nunca desistirá de ti. Então, nós estamos nessa época de não desistir. E a gente fica se questionando, o que é que nós temos que fazer para enfrentar o novo mundo, o mundo de regeneração que está chegando? Vamos fazer a reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima e qual a maneira melhor de realizá-la? A reforma íntima é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É a mudança para melhor. É elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, que se considera o centro do mundo, e se tornando altruísta. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos, que um dia se tornarão virtudes. No texto do Evangelho, no capítulo 17, Os Bons Espíritos, Allan Kardec recomenda: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Isso aí a gente tem que ler todos os dias. Ora, para vencer as más inclinações, deve-se trocar o errado pelo correto, isto é, promover a reforma íntima. Esse é o objetivo de todos que se consideram espíritas, que queiram passar para o novo mundo. Também no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma pista, dizendo que o método utilizado por ele era, ao chegar à noite, repassar mentalmente os fatos ocorridos durante o dia e se perguntar se não teria feito mal a ninguém,
se fez todo o bem que poderia ter feito e assim definir novos padrões de conduta para si. Que é o mais correto. Então, mas o melhor que ele fala aqui é relembrar, e se você tem muita coisa para relembrar, passa a noite toda mesmo, você tem razão. Mas o exemplo de Santo Agostinho, que era um estudioso de Platão e Sócrates, ele caracteriza numa única frase: conhece-te a ti mesmo. Você já se conhece, Nara? Divaldo Franco, em uma de suas palestras a respeito da reforma íntima, ele diz mais ou menos assim, bem simplesinhos para a gente. Anote os erros que você tem e já percebe, porque tem uns que a gente ainda não conseguiu detectar como erro. Faça uma lista. Escolha um desses erros para combater durante a semana e vai combatendo um a um até que não mais existam e você possa enxergar outros que você possa combater. Assim, a base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, maiores são as chances do sucesso. Mas não é fácil, viu, Claricinda? Nós temos um fato, quando se fala em renovação de atitudes, um jovem foi ao médico e queixando-se de dores abdominais. Tendo sido atendido pelo médico com grande solicitude, o médico, atencioso, realizou os exames, fez entrevistas e chegou ao seu diagnóstico: gastrite abdominal por ingestão de bebida alcoólica. Enfermidade conhecida, facilmente tratável, ele receitou um tratamento onde o paciente deveria tomar uma medicação e fazer caminhadas diárias, alimentação adequada, algumas ginásticas, etc. O paciente saiu satisfeito com a atenção do médico, pois ia ver-se livre das suas dores. Ao final de um mês, ele retornou, a pedido do médico, ao consultório. Novamente, o médico o atendeu solícito. Ah, doutor, o tratamento não deu resultado. Mas não é possível, eu continuo a sentir dores. Mas não é possível, pensou o médico. Ele estranhou, porque ele estava assim, tinha confiança no seu diagnóstico. Mas mesmo assim, ele voltou a examinar e começou a perguntar: o senhor tomou os remédios que eu mandei? Tudo certinho, doutor, 3 vezes ao dia, tomando direitinho. O senhor fez as caminhadas para melhorar a circulação? 5 quilômetros por dia. Sem falta, doutor, tudo direitinho. Fez alguma ginástica conforme foi recomendado? 1 hora diária, sem falta, doutor. O senhor controlou a alimentação, parou de beber? Bem. Ai, doutor, eu não consigo parar de beber. É uma coisa, eu não consigo, eu gosto tanto de comer, eu gosto tanto de beber. E o pior é que eu continuo sentindo as dores. Na verdade, a medicina terrena trata das enfermidades do corpo. Mas o espiritismo vem tratar das enfermidades da alma. Então nós buscamos o médico nos escuta, faz exames, recomenda um tratamento. Mas a casa espírita nos escuta e também nos recomenda, mas nos recomenda mudança de atitudes. A reforma íntima aí, Então, assim como no caso do paciente enfermo, se nós quisermos melhorar, nós temos que fazer completa a nossa tarefa. Fazer tudo direitinho, mudando as nossas tendências, nossos hábitos negativos, ou ficaremos infinitamente tomando remédios, água fluidificada, tomando passes e não nos melhoramos, Na verdade, gente, nós temos muita dificuldade ainda de realizar a reforma íntima. Temos muita dificuldade, mas complementando aqui o nosso trabalho, nós vamos ver uma mensagem do Dr. Bezerra, já finalizando o trabalho, quando ele faz uma convocação ao
a humanidade... Só um minuto. Um pouquinho. Mensagem psicofônica recebida pelo Divaldo em 3 de novembro de 2010, em Los Angeles, na Califórnia. O encontro que Divaldo teve lá. Isso. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundidos-se com os transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Sucede que a Terra vivencia nesse período a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética, da decadência das conquistas, da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre, não apenas como látego, mas sobretudo como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças de natureza sísmica, a cada momento tornam-se realidade, tanto de um como de outro lado do planeta. O crime campeia à solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastardamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se têm entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio do planeta, irão ao exílio, em orbes inferiores, onde lapidarão a alma auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Aos médiuns cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Aos dialogadores cabe a honrosa tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeutas de desencarnados, contribuindo para a saúde geral. Enquanto os médiuns se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizadas, as suas aflições contornadas, porque o amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era.
As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos diria respeito e o firmaste, dando assentimento para as provas e as glórias estelares. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurrecto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos, que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra. E compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos, tendes compromissos com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando-vos. Mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço. Mas, se permanecerdes fiéis, orando com as antenas direcionadas ao Pai todo amor, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcança. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Cantemos a alegria de servir e, ao sairmos daqui, levemos impresso no relicário da alma tudo aquilo que ocorreu em nossa reunião de santas intenções. As dores mais variadas, os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes e também a palavra gentil dos amigos que velam por todos nós. Confiando em nosso Senhor, que nos delegou a honra de falar em seu nome e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, a Jesus, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então vocês vejam que ele já anunciou que o mundo está em transformação. E nós vamos ver agora uma mensagem que está contida em A Gênese. E ela representa para nós o grande chamamento já do tempo de Kardec quanto a esse momento. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reina em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Da Gênese de Kardec. Pessoal, no congresso de 100 anos do nascimento de Chico Xavier,
Terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Foi de 16 a 18 de abril de 2010. Nesse congresso também nós tivemos uma mensagem que fala desse mundo de transformação. E nós vamos encerrar com essa mensagem que foi transmitida por Ivone Pereira. Amigos e irmãos, abraço-os fervorosamente. Passamos ao nosso relato. Localizamos em nosso plano uma comunidade de espíritos que viviam em situação precária em todos os aspectos. Um emissário da região elevada veio até nós. Assim, preparamos vibrações, energias positivas para erguer um campo de força energética ao redor daquele local. Parecia-nos que aquele reduto de dor nunca reduziria de tamanho. Ao contrário, o número era crescente dia após dia. Ali existia uma espécie de escola, e esse é o nome que se pode utilizar, especializada com técnicas, recursos e equipamentos sofisticados para levarem as pessoas ao suicídio. Mas desfazer a organização não seria problema. O mais difícil era conseguir convencer os instrutores a não fazer mais aquele tipo de maldade. Mas nada conseguíamos. Até que a vitória chegou, gloriosa, no final da tarde de domingo último, na noite do congresso. Quando convidados a participar do encerramento desse congresso, aqueles dirigentes presenciaram a luminosidade do amor. Conseguiram finalmente ver o significado da vida, a sua importância e os seus fundamentos. Foi o que a Ivone Pereira presenciou. Foram momentos de grande emoção que envolveram a todos nós. Quando uma nesga de luz desceu sobre os encarnados e sobre os desencarnados, no exato instante em que todos, em ambos os planos da vida, se deram as mãos enquanto cantavam a música sobre a paz. A nesga de luz se alargou, cresceu, envolveu a todos. A força de amor jorrou plena em sublime explosão, rompeu o ar, circulou sobre a cabeça de todos, espalhou-se como poderosa onda para além do recinto, ganhando a cidade. Brasília se nimbou de luz, no ar, no solo, nas águas. A nossa visão estupefata e maravilhada, parecia que uma nova estrela estava surgindo. Os seres da criação, vegetais, animais, hominais, os elementos inertes, rochas minerais, as construções humanas, avenidas, bancos, praças, prédios, edifícios, repartições públicas, privadas, residências, tudo, enfim, foi banhado por luz vibrante, por luz cristalina que jorrava do alto. Célere, a bela luminosidade espalhou do coração da pátria para todos os recantos do Brasil, das Américas, da Europa, da África, mais além no extremo e médio oriente, atingindo todos os continentes, países e cidades. Alcançou os polos do planeta, girou em bailado sublime por breves minutos ao redor da Terra e se prolongou mais além em direção ao infinito. Jesus tinha se aproximado do planeta em brevíssima visita de luz, amor e compaixão. Jamais presenciei tanta beleza e tanta paz. Estamos já vivendo um mundo de regeneração. Essa mensagem foi recebida no congresso, no domingo, como está citado aí. Pode passar. Gratos a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. A paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora
da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela liberdade, paz pela paz, pela grandeza de te amar. Paz pela paz, por um mundo novo, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela coragem de mudar. A paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela liberdade, paz pela paz, pela coragem de te amar. Paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, por um mundo novo, paz pela paz, pela coragem de mudar. Ele é meu irmão.